Olha, vamos desfazer a mesa e convidar para a próxima mesa, que é convidar a nossa vice-presidente Noêmia Barradas, que vai mediar essa mesa. Convidar a Monique Ferraz, cadê a Monique? De Macaé, mas não estou vendo ela, mas ela vai aparecer. Estava aqui. Ô, Monique, é por aqui, por aqui. E convidar o Ivo Barreto, da Estácio Cabo Frio, que vai compor essa mesa, né? Então, deixo a palavra aqui da mediação com Noêmia. Obrigado a vocês. Obrigada, Pablo. Boa noite. Acho que a mesa aqui de abertura foi assim, importantíssima e dialoga com tudo que essa noite pode nos proporcionar e abrir nossos olhos, nossa relação, não só com o Rio das Ostras, tem um monte de fio aqui, não só com o Rio das Ostras, mas como a região toda. E eu acho que isso é muito simbólico. Eu quero, antes de começar a falar sobre a nossa roda de conversa, sobre patrimônio e turismo, agradecer a nossa conselheira Tayane, na organização desse evento, e todos os colegas que também estiveram conosco nessa organização, e de nos proporcionar uma abertura do CAU Rio das Ostras, nesse sítio maravilhoso, que é um sítio arqueológico, é um dos poucos sítios arqueológicos in situ, quer dizer, um sítio arqueológico que ele foi deixado como encontrado, apesar de todas as pesquisas, então isso é importante. E a gente tem aqui também uma edificação que é do século XVIII, é uma edificação que dialoga com tudo que vem desde do século XVI, né? Na verdade, nessa região toda, que é a questão da pesca. Né? Essa edificação, essa casa colonial, é uma edificação que era para guarda de equipamentos de pesca e redes. Então, a gente tem um diálogo aqui bastante significativo e simbólico para toda a região, que é de suma importância e que precisa ser discutida. Assim como a Aurora falou, a gente precisa de um trabalho mais aprofundado das discussões de patrimônio, de cultura na região e de revitalização desses espaços simbólicos que a gente tem. Aqui Hoje a gente tem aqui na mesa, para essa discussão, 2 colegas arquitetos que trabalham, não só trabalham, mas eles têm uma discussão dessa relação do patrimônio da região. O Ivo Barreto, ele é arquiteto, é mestre pelo UFRJ, pelo programa de pós-graduação em patrimônio, em arquitetura, mas com o foco em patrimônio. Ele é um arquiteto que atua em patrimônio há muitos anos, ele é do IFAM. Eu conheço o Ivo há muitos anos, né, Ivo? Uma estradinha aí, tem um trabalho bastante significativo no patrimônio, não só no nosso estado, mas o Ivo também esteve no Maranhão, trabalhando num local que é muito especial, que é a cidade de Alcântara, que tem um patrimônio riquíssimo do século XVIII e XIX, e muito simbólico para o Brasil, num período econômico que começou a florescer todo um trabalho na região norte e nordeste do país. E a gente também tem aqui a Monique Ferraz. A Monique é arquiteta, também tem mestrado na área de patrimônio, mestrado profissional pela UFRJ, é professora da Estácio. Ela também participa de uma das nossas comissões, que é a Comissão de Diversidade, que também é bastante importante. A gente tem trazido muita discussão do patrimônio, dessa relação afetiva que a gente tem com uma série de elementos que fazem parte das nossas vivências e da gente agregar mais valor às questões da diversidade. Tem um olhar mais ampliado, mais correto, né? Isso é muito importante. Eu acho que eu vou passar a palavra para o Ivo. A gente vai falar aqui sobre patrimônio e turismo. É um assunto bastante importante, assim como a Aurora comentou. A gente pode, a partir do patrimônio, junto com o turismo, tem um mote de desenvolvimento, não só local, mas regional. Isso é essencial, mas para que esse desenvolvimento ocorra de forma sustentável e correta, a gente precisa de vários diálogos. Inclusive, um diálogo que é essencial, que é a gente pensar no patrimônio para o cidadão,
Se a gente tem uma cidade que tem um patrimônio preservado, um patrimônio que é conhecido por essa população, que ele faz parte das vivências, ele vai ser bom. E ele é promovido da forma correta, esse patrimônio vai ser bom para o turista. Então, o que é feito de uma forma muito correta para o cidadão, ele vai ser muito bom para o turista. Então, a gente tem que sempre pensar num sentido amplo. Eu vou passar aqui a palavra para o nosso colega Ivo. Por favor, Ivo. Obrigado, Noêmia. Obrigado, Cal, pelo convite, os colegas que estão presentes. É um prazer estar aqui no Sambaqui da Tarioba. Os sambaquieiros foram as primeiras populações a ocupar a nossa região, né? A gente tem ocupações que vão há quase 7.000 anos. Eu não sei a datação daqui da Tarioba, mas é interessante pensar isso porque o nosso pré-histórico ele vai muito além do contato com os portugueses, né? E a gente está num sítio que representa um pouco o quanto além desse contato vai o nosso processo de constituição, né? Eu trouxe algumas imagens para falar, quando me chamaram para falar sobre isso, para a gente dar o start na conversa. É mais para ilustrar um pouco essa primeira fala e a gente puxar aí o diálogo. Trouxe o caso de Cabo Frio, né, para quem, de repente, não é daqui. E aí, na verdade, é uma questão metodológica que eu pego no pé dos alunos, para que a gente sempre coloque onde a gente está falando. Falando um pouco de cidade e território, mas vou botar entre aspas a palavra território aqui, que eu costumo usar, vinda da geografia, né? Então, o significado de território tendo a ver também com poder, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente na fala, mas não como espaço, né? Diferenciando esses conceitos. Cabo Frio está numa região fortemente marcada geograficamente pela Lagoa de Araruama, né? Ou Laguna de Araruama, o maior corpo hipersalínico do mundo, né? Então, estamos falando de 200 quilômetros quadrados. Quando a gente fala de áreas dessa forma, a gente está falando de uma diversidade cultural extremamente grande. Então, quanto maior essas áreas, sabendo que temos ocupações desde 7.000 anos, é de se imaginar que a gente tem uma diversidade muito grande de formas de ocupar. Então, tentando conhecer, né, quando a gente fala de turismo, uma das coisas que a gente tem, uma das falas mais conhecidas, é o conhecer para cuidar, né? Isso também pode ser ponderado e trazido à discussão hoje em dia, já não tão estrito senso assim, mas passando um pouco pelo conhecimento, né? Falamos aqui do Centro de Diversidade Vegetal de Cabo Frio, é um centro nominado internacionalmente, né, sobre a importância da diversidade vegetal desse centro internacionalmente. Ele quase que coincide com o domínio tectônico de Cabo Frio, a região de Cabo Frio, e aí quando eu falo Cabo Frio, eu estou falando de uma região que vai, antigamente chamada como Antigo Cabo Frio, né? Cabo Frio é curioso que quando os portugueses chegaram, eles vieram dando nome de santo a todos os lugares, né? E nome de santo, nome de santo, nome de santo, quando chegou em Cabo Frio, é Cabo Frio, desde que o contato aconteceu. Então, o domínio tectônico ele coincide um pouco com o centro de diversidade, o que fala um pouco desse processo de formação do próprio planeta, né? A importância da formação geológica e biológica e de biodiversidade da região. Em Cabo Frio, a gente tem rochas que vão de 2,3 bilhões de anos até os dias de hoje. Na Ilha do Farol, a gente tem rocha sendo produzida atualmente, né? Rocha nascendo ali dentro do processo biológico. E todos os esporões, né? O que constrói a Lagoa de Araruama, essas pontas que formam as lagoas, esses esporões têm cerca de 120.000 anos. Então, a gente está falando de um planeta que tem 4,5 bilhões de anos e de uma região que tem uma diversidade geológica da metade da idade do planeta. Isso é muito significativo do ponto de vista do patrimônio cultural. E aí, do entendimento cultural da formação do nosso planeta. Afinal, valor, e a gente vai trazer um pouco isso, valor não é nada que existe porque existe. Valor existe porque o homem atribui, né? Essa é a discussão central hoje no campo do patrimônio e que descamba aí para o turismo também. Então, aqui é a foto da década de 40 de Cabo Frio. Essas são as formações, parte das formações mais antigas, né? Essas de 2,3 bilhões de anos. Palavras da Kátia Mansur, tá? Não estou aqui inventando data, da maior cientista que temos aqui na área. Kátia é maravilhosa, os estudos da Kátia são maravilhosos mesmo. Então, aqui é uma fotinha da década de 40, Forte São Mateus ali no centro. Para os alunos aí que não conhecem, né?
se via o Morro da Guia da praia, tá? Não tinha prédio, não tinha nada. Aqui a ponta do Focinho, na Ilha do Farol, então você vê como é diverso mesmo, né? Uma formação extremamente horizontalizada, e na ponta do Focinho a gente está falando de uma ilha que chega a alturas dentro do oceano de 300 metros, né? Paredões que são... A gente indicou para tombamento recente essa região do Pontal da Atalaia, esperamos aí que progrida. Mas uma diversidade biológica, né? De biodiversidade geológica muito grande, e, sobretudo, uma grande restinga, né? Uma restinga enorme que cobria, né? Foto aí do Volney da década de 40, toda a região de Cabo Frio. Não é o Peró, é a Praia do Forte. Tá? Essa imagem é a Praia do Forte. Então, a partir dessa constituição geológica e de biodiversidade, a cidade cresce e cresce a passos de tartaruga até o século XX. Né? Então, aí está aí a cidade no século XIX. O mapa do Major Niemeyer Belegard, né? O Niemeyer não está, mas ele é daí da família. Aqui o aspecto da cidade ainda na década de 40, né? Um eclético térreo, muito bonitinho, e que o IPHAN acabou deixando passar. E logo o turismo aparece, a partir da década de 50, incentivado pela política que vê na praia, né, vê no veraneio, uma possibilidade de desenvolvimento econômico do interior. Então, a partir disso, Cabo Frio começa a ter um outro olhar. Aqui o projeto dos Coimbra Bueno, na década de 40, para Cabo Frio, e que a gente vê que ele começa a propor grandes transformações desse território. Então, tudo aquilo que vocês viram como restinga é parte do que ocupa esse projeto de embelezamento. Né? A gente vinha dessas experiências no Rio. O Coimbra Bueno tinha assessoria do Agache, né? O Agache já vinha... Agache, que projetou no Rio e que projetou a balnearização das cidades portuguesas na década de 30, vem para cá e começa a auxiliar, prestar consultoria a esse escritório, que projeta uma série de projetos para o interior, Cabo Frio dentre eles. Trouxe aqui mais como curiosidade, né, para a gente ver como o turismo, nesse momento, o turismo ele não traz só impactos positivos. Né? Tem um historiador africano que fala que a história não é boa nem má, ela é. Então, é um pouco isso. Né? O que o turismo traz também o interesse econômico sobre o solo. O solo se torna capital, né? E isso, em Cabo Frio, é muito sério, porque acaba tendo um impacto muito grande na própria formação da cidade. Aqui estão os aterros, né? Esses aterros projetados, então, se a gente olha esse mapa anterior, ele é um mapa que a cidade crescia muito devagar, né? A gente não tem aterros na parte de cima. Aqui os aterros já estão projetados, né? Da década de 40, e década de 60 eles começam a acontecer. São várias versões. Né? A gente estava, né, no escritório modelo, a gente está fazendo um plano de conservação de um prédio modernista que fica aí, e a gente descobriu os primeiros projetos dessas ilhas. Então, se pensando a transformação da cidade a partir disso. Né? Aqui uma sobreposição, só para a gente ver como isso muda. Né? O mapa antigo com o tecido da cidade, as ilhas já ampliadas. E na década de 60, como a Monique falou, o IPHAN... Né, os modernos estavam dentro do IPHAN, o IPHAN estava muito ligado a Cabo Frio, que já existia um acesso muito fácil pelo programa rodoviarista desde a década de 60. O IPHAN bota a mão e trava um pouco esses ativos, e a gente mantém muita coisa de Cabo Frio por conta disso. Todas essas áreas azuis são do conjunto paisagístico de Cabo Frio, da década de 60. Então, a partir disso, se estipula também um regramento de entorno que segura bastante da cidade, e que hoje posso dizer com toda certeza, é uma das coisas mais importantes sobre a beleza cênica da cidade, a qualidade do centro de Cabo Frio, deve muito a essas normativas e ao tomamento do IPHAN, que foi das primeiras, que a gente consegue segurar esse tipo de formação geográfica, né, dentro do centro da cidade, né, perto do dentro da cidade, um parque enorme de dunas, mas que, ao mesmo tempo, a gente também ganha isso. Né? Então, é entender que o turismo ele traz... para o bem e para o mal, ele traz consequências e ele traz responsabilidades. Né? Então, se não é esse turismo que queremos, né, qual é? Como é que a gente caminha nesse turismo? Falamos, então, de informar. O turismo, se conhecer para cuidar, informar bastaria. Né? Se a gente passa pelos bens que foram tombados nesse conjunto, então, além daquelas dunas, está aqui o conjunto franciscano, né? no pé do Morro da Guia também tombado. A Capela da Guia, né, nesse conjunto que hoje faz com o convento, o próprio Forte São Mateus, a Ponta da Lajinha, todas essas formações
geológicas do acesso da Boca da Barra, tudo isso tombado. E isso a gente tem informação abessa, né? Cabo Frio tem muita coisa produzida. Agora, será que essa superfície de dados nos é suficiente para um turismo de qualidade, para entender o que é esse lugar? Não sei. Confiar nessa superfície é sempre muito arriscado, né? Essa charge ficava na sala da Rosana Najara, arqueóloga amiga nossa. Adoro. Então, onde estão os nossos indícios, né? Quais serão as colaborações contemporâneas a essa reflexão? A primeira começa com o patrimônio imaterial. No ano 2000, surge uma legislação no Brasil que cria uma possibilidade de se abordar aquilo que não é material. Então, antes do tombamento, ele pega coisas palpáveis, né? E aqui a gente está falando de coisas intangíveis, as formas de fazer, as celebrações. E de onde vem isso, né? Em geral, não em geral, mas sempre acontece nessas populações marginalizadas, populações de origem preta, populações de origem tradicional. Todas essas conservam essas características e passam a ter a possibilidade de se inserir dentro da política pública de patrimônio. Automaticamente, eu estou tirando o objeto do centro e colocando o sujeito. E isso influencia o patrimônio material, que é hoje o centro da discussão contemporânea, que também se tira o objeto e se coloca o sujeito dentro. Então, o Aloísio é um presidente do IPHAN que traz um pouco essa discussão, e é um cara muito importante, e ele fala de retirar esse velho tapete europeu que cobre o nosso patrimônio e ver o que sai de baixo, né? Ver o que está ali de baixo, que efetivamente seria o nosso patrimônio. Munhoz Vinhas é um autor que eu gosto muito, recente. Ele reúne um pouco do que foi produzido nessas últimas décadas sobre a renovação da discussão do patrimônio, novos ares para essa discussão, e ele traz especialmente uma questão, que é a questão do valor, que eu falei aqui no começo, que o valor não é intrínseco, o valor ele é atribuído. E se ele é atribuído e se ele muda ao longo do tempo, ele é um acordo entre sujeitos. O que eu acho que é patrimônio, o que Noemi acha, o que Monique acha, o que vocês acham, precisa ser considerado para que eu consiga acessar o valor, né? Então, não só as nossas listas de bens culturais elas precisam desse processo um pouco mais amplo de escuta, como a forma de gestão também precisa ser capaz de influenciar a gestão. Opiniões mais diversas precisam ser capazes, né? Então, é um pouco isso que ele traz no centro da discussão dele. Outras cartas, né? Declaração de Quebec vem falar da indivisibilidade entre material e imaterial, né? Matérias e imatérias não são tão separadas assim. Afinal, as imatérias sempre se manifestam no material, elas se ancoram no espaço físico, e o espaço físico ele sempre tem valores atribuídos. Então, como separar? Talvez não seja possível. Essas colaborações, então, acabam desaguando na ideia de imatérias de valor, né? As imatérias de valor são aqueles valores imateriais que me fazem compreender o significado de certas coisas. E aí eu trouxe 2 exemplos aqui, que o último vai te deixar o gancho, né? Eu deixei depois e não sabia. Primeiro é a salina, né? O processo de produção salineira na região de Cabo Frio foi o grande mote a partir do século XIX. Ele existe desde os registros indígenas, onde se já retirava o sal da lagoa. É um patrimônio muito simples, às vezes um patrimônio de arquitetura muito pobre, se a gente for falar em projeto, porque não tem, é uma repetição e o uso do contexto, né, das próprias condicionantes para resolver o problema, mas um ajuste ao meio, né, um ajuste muito sábio em relação ao uso do espaço. E o uso sustentável, né, a palavra que hoje está tão em moda aí. A gente passa pela importância histórica, né, clara, histórica, quando eu falo histórica central, essa importância histórica central ela já é atribuída, mas quando a gente fica só nela, a gente não consegue acessar a possibilidade de compreender que esses espaços são espaços de significação para outras populações. Então é fácil dizer, por exemplo, que o Porto de Cabo Frio, com a antiguidade que é o Porto de Cabo Frio, de onde saía toda a produção, e toda a produção de sal, não tem valor nas suas remanescências porque não tem qualidade arquitetônica. É fácil dizer isso quando você não encontra o ancorar nas populações que vivenciaram isso como espaço de trabalho. E convenhamos, os espaços de trabalho são espaços sociais de troca, de significação e de aprendizado, né? Eles têm uma importância mnemônica, né, do ponto de vista do patrimônio, muito grande. Além disso, técnicas, né, ou
patrimônio material decorrente dessa sabedoria, dessa forma de utilizar, né? Estão todos ali funcionando ainda, né? Essa ilustração é uma ilustração que eu fiz para um livro em 2020, que a gente fez com outros autores, e que mostra o funcionamento completamente analógico, né? Para falar o mínimo. A mecânica funcionando, e todo o sistema da salina funciona por gravidade, por manobra de comportas, de pequenas comportas. Então, é uma obra de engenharia singela, né, do ponto de vista da intervenção, mas extremamente elaborada do ponto de vista do projeto. A começar pela forma de funcionamento, né? Esse pistão que fica chupando água ali desse canal, ele joga no canal mais alto e, a partir dali, ele vai manobrando até o cara puxar o sal no último cristalizador, tantos dias depois, né? Na medida em que ele vai. E todo um patrimônio associado a isso, patrimônio material. Agora, sobretudo, sempre no final, a gente tem associado os saberes. Os saberes e, com eles, os detentores, né? Os detentores do saber. Se esse sujeito não está inserido, como é que eu vou falar de valor do patrimônio salineiro? Eu vou ficar restrito ao catavento e ao pôr do sol, né? Não vou passar disso. E o patrimônio está todo aí. Não dá para falar que ele sumiu. Isso aí é Praia Seca, em Araruama, uma área salineira lindíssima, em boa parte ainda em funcionamento, esperando aí que os processos andem, talvez. Mas vão andar. Confiamos que vão andar. A pesca é o caminho inverso, né? Então, a pesca ela já é um processo de detenção de saber, né? E que a gente pode também, a partir dela, falar, né, primeiro, de um romantismo muito grande em torno da pesca tradicional, né, dessa romantização do patrimônio, onde o sujeito ele é retirado, né? Isso vira só o cartão postal. Mas que também está associado a um saber ancestral, né? O que Paulinho Barreto, um amigo meu sociólogo, chama de conhecimento da natureza profunda. Eu acho lindíssimo esse termo. E que é exatamente isso, é o pescador que espera, né? E de armadilhas extremamente elaboradas também, que estão aí na Lagoa de Araruama há centenas de anos, de maneira hereditária, com as famílias, simplesmente pelo conhecimento de maré. O cara arma e depois vai lá despescar, né? Vai tirar o peixe da armadilha. O último ponto seria a paisagem, né? O que a gente pensaria que é um patrimônio natural e que o homem não pôs a mão. Estamos falando aqui de Ilha do Farol e Pontal do Atalaia, né? Não há Photoshop, viu, gente? A água é desse jeito mesmo, em Arraial. É curioso, mas é isso mesmo, né? Não se revoltem, é assim. Todo dia é assim, inclusive. A gente olha esse tipo de espaço, né, com uma vegetação extremamente bem preservada, com acidentes geográficos de chorar, de tão bonito, e a gente pode pensar que, bom, é isso, né? Nosso patrimônio é esse, conhecemos o Centro de Diversidade Biológica, conhecemos o domínio tectônico, estão aí os valores, mas será? Quando falamos de sambaquis, a gente está falando de amontoados de ostra e de restos que comprovam a relação do homem com o mar, onde o homem de cima olhava o mar de alguma forma e que os restos encontrados nesses sítios comprovam o domínio da pesca e o domínio da navegação. A gente chega em Arraial, a gente tem a pesca com vigia, que é uma pesca de um sujeito que fica em cima do morro, comandando com um pano uma linguagem que só eles entendem e que, pela experiência, em geral, um pescador mais experiente, ele conhece o cardume, a quantidade, o movimento, a forma como tem que cercar, e ele comanda os caras na canoa. Os caras cercam e puxam 1 tonelada. Né? Puxam muito peixe, mas sabendo a época de pescar, sabendo a época de fazer. É possível desconsiderar essa conexão com os sambaquis? Impossível, né? Então, aquela paisagem que a gente viu lá, talvez ela não seja tão natural assim. Né? Talvez o valor dela, mesmo o valor dela paisagístico, não seja tão natural. E se a gente pega a comunidade da pesca, cada pedra, cada enseada tem um nome. Né? Elas são chamadas, elas são da família, elas têm nome. Então, é preciso entender que quando a gente chega num lugar e esse lugar não é o nosso lugar, ou a gente abre para a conversa, ou o acesso ao valor ele não vai existir. Vai existir uma suposição de valor, o que é extremamente leviano, em muitas vezes. Né? Completando isso aí um pouquinho, só uma imagem da canoa de Bossarda, que é essa canoa da pesca, com essas curvas sexys da canoa de Bossarda. Ela é lindíssima, feita num tronco só, e que a gente ainda tem alguns carpinteiros tradicionais lá que trabalham nelas.
Eu trouxe um videozinho, mas eu não sei se ele vai passar, que era do pessoal puxando a... Vamos ver. Está indo, não? Não sei, da outra vez também deu... tem um play aqui, ó. Não, passou para o outro. Vamos deixar. Se der, a gente passa o vídeo. Mas era o vídeo do arrasto de praia, que é muito bonito. Concluindo, então, a fala, era um pouco para dizer isso. Se queremos outro turismo, talvez não falamos do informar, falamos do interpretar, né? Tanto do ponto de vista do acesso a esse patrimônio, de identificar o que vale manter essa escolha do que é o que fica, e que esse caminho ele necessariamente passa pela visão do outro, né? Ou eu dou o acesso do outro a participar disso, ou eu não reconheço o território, né? Estou trabalhando com os alunos agora isso, espaço geográfico, o lugar, aquilo que é interpretado sobre esse espaço, o território, quando eu reconheço o lugar e permito que ele influencie na sua gestão e no seu reconhecimento. Precisamos trabalhar com território no turismo, e não apenas com lugar. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Ivo. A gente tem aí, na verdade, essa fala que o Ivo traz, junto com essas imagens, ela fala do reconhecimento, né, desses patrimônios, desses saberes, e muitos deles eles estão no nosso dia a dia, né, e a gente, às vezes, não os percebe. Então, a gente tem que ter esses entendimentos. Por isso que informar, interpretar é super importante. Só a gente trabalhando dentro desse processo que a gente consegue preservar esse patrimônio, né, e também utilizá-lo de forma plena, sem que haja nenhum tipo de dano, né? E esses saberes tradicionais, que essa região traz, essa tipologia de saber, né, que tem a ver com atividade, com economia, elas são assim ímpares, né? A gente não tem esse tipo de pesca. Pesca de vigia é rara no litoral brasileiro, se eu não me engano, né, Ivo? Então, a gente tem aí alguns saberes, alguns conhecimentos que eles precisam ser interpretados. Isso é bem importante. Só mais um comentário, mais 2 comentários, na verdade, em relação ao que o Ivo trouxe. Que os desenhos, a maioria dos desenhos são feitos pelo Ivo. O desenho dele é muito bonito, né? E outra, essa questão desse patrimônio que ele comentou, geológico, que a gente tem aqui um super parque de Costão que começa em Maricá. Então, a gente tem um patrimônio geológico que vem de Maricá nessa direção, que é um patrimônio importantíssimo. Tem complexos lagunares que são ímpares, a gente não tem em lugar nenhum no mundo. Isso não é falado, isso não é promovido, né, porque esse tipo de patrimônio que a gente tem, pensando no patrimônio de forma alargada, porque o patrimônio tem essa leitura alargada, porque é da interpretação de cada um também, isso não é trazido nunca. Isso é muito delicado e a gente precisa pontuar. Quando a Aurora, como na fala aqui na mesa de abertura, justo com o Pablo, falou, é bastante importante a gente trabalhar esses centros históricos, esses centros consolidados das cidades, mas a gente tem um patrimônio que é um patrimônio natural que a gente precisa interpretar, identificar e pensar de uma forma mais ampla. Eu vou passar aqui para nossa colega Monique agora. Por favor, Monique. Você conseguiu? Boa noite, pessoal. Eu aprendi a amar o lugar onde eu moro através do patrimônio. Eu gosto muito de falar isso, porque eu vim para a região de Macaé e eu não percebia o valor que essa região tinha, justamente porque a cidade era muito corrida, né? Era tudo envolvido em torno do trabalho. E eu tinha vindo do Rio de Janeiro e não percebia aquele
qual é o cotidiano? O que faz as pessoas quererem ficar nesse lugar? O que faz as pessoas quererem vivenciar esse lugar? E isso foi um desafio para mim durante muitos anos. E quando eu voltei para... Tá baixo? Não. E quando eu voltei para o UFRJ, falei assim, eu vou me desafiar a estudar o patrimônio macaense. E foi quando eu me descobri apaixonada pela cidade, pela história e por esse valor, que é muito imaterial na região de Macaé. E, aos poucos, eu ouvi uma frase maravilhosa do professor, que eu falo muito com os meus alunos, a gente só ama o que a gente conhece. E é exatamente isso. É o que eu venho buscando com eles. Então, eu tive o prazer de desenvolver, tá? Esse daqui é um trecho da minha dissertação, dentro do projeto, do programa de pós-graduação do PROARC, em que eu trabalhei a paisagem cultural, por isso o gancho do Ivo, em que eu levei esse foco para a comunidade pesqueira, que foi onde eu encontrei esse valor. Porque quando a gente começa a trabalhar... Ih, não vai passar o vídeo também, quer ver? Ah, vai. Quando a gente vai olhar a região central de Macaé, a gente não percebe um patrimônio. A gente percebe construções que estão ali acontecendo, mas a gente percebe que tem muitas áreas vazias, mas tem um lugar que pulsa. E ele pulsa com muita força. E ele pulsa por uma razão, por essa comunidade pesqueira que está ali desde os primórdios, na verdade, desde a época dos índios goitacás. Foram as características corporais dos índios goitacás que trouxeram características pesqueiras, porque a região, por sua geografia extremamente severa, né, a gente não tinha uma região de ocupação muito grande. Então, as regiões ocupadas pelos índios goitacás eram as lagoas. E, por conta disso, as características corporais deles se desenvolveram com ombros largos, corpos mais compridos e exímios nadadores. E, quando a gente tem a ocupação dos portugueses nessa região, que eles vêm achando que vai encontrar o bem bom, não é bem assim, né? Porque eles não tinham território dominado para eles, e eles tiveram que buscar o seu sustento. E onde eles foram buscar isso? Na pesca. Então, a pesca na região macaense é uma característica muito forte. Só que, quando a gente ouve falar de Macaé, a gente ouve falar de petróleo, né? É isso, região de Macaé é região petrolífera. Mas é muito mais do que isso. Macaé começa... eu trouxe ali um mapinha também, tá vendo? O professor tem que falar o que pede, né? Macaé está no meio do caminho territorial entre o Rio de Janeiro e Campos. Então, ela é uma região estratégica, só que um lugar de passagem. E o que levou Macaé ao que ela é hoje foi a posição logística dela. Era o primeiro porto, após Cabo Frio, em que era possível atracar e chegar até Campos. Então, essa posição estratégica traz uma luz sobre Macaé. E é a partir daí que a cidade começa a se desenvolver. O porto é o desenvolvimento principal da região de Macaé. Só que, diferente de Cabo Frio, que vai para o desenvolvimento turístico, Macaé tem uma posição mercadológica. Para região portuária, desembarque de escravos, desembarque de cana-de-açúcar. Então, todas as pessoas, o Porto de Macaé tem um número de passagem enorme. Essa característica que a gente vê de Macaé como local de passagem é histórico. A gente tem um crescimento vertiginoso da região, que, em cerca de 5 décadas, a cidade triplicou de população. Então, como que essa população consegue criar uma identidade, participar de uma comunidade a qual ela não faz parte, a qual ela só está passando? É um desafio muito grande trazer para Macaé o patrimônio macaense à luz para as pessoas que estão ali chegando.
Então, para vocês, para quem não conhece, a gente tem essa região central de Macaé. Tá? A gente tem alguns patrimônios arquitetônicos que são reconhecidos pela Prefeitura de Macaé. A gente hoje não tem ainda nenhum imóvel tombado, a gente não tem um tombamento, estamos aí, né, na luta da região ali de Glicério. A gente teve uma tentativa que foi o Palácio dos Urubus, só que não foi finalizado. E hoje a gente tem algumas construções que são ali tombadas, reconhecidas o valor pela Prefeitura. Só que, diferente do que o Ivo falou, a gente não tem um território estabelecido para esse patrimônio. Então, esses patrimônios estão isolados em pontos, como vocês podem ver aqui no mapa. A gente tem vários patrimônios que estão acontecendo de forma isolada no centro da cidade, o que não dá uma característica de ambientação, uma ambiência patrimonial para essa região, o que acaba fazendo com que isso se perca cada vez mais. Então, foi por isso que eu fui buscar qual era o foco, onde que estava ancorado esse valor dessa região. E foi nesse ponto que eu encontrei a comunidade pesqueira. A gente tem aqui, logo a primeira imagem, é o mercado do peixe macaense. Esse é o terceiro edifício que foi construído. Eles foram demolidos pela sua falta de valor, porque não consideraram todo o trabalho que existia ali dentro, não foi considerado toda a história, toda a memória que estava ancorada ali naquele lugar. E o que se permaneceu? As pessoas. As pessoas permaneceram ali. Houveram várias tentativas de divisão dessa comunidade. Hoje, o mercado de peixe funciona em 2 prédios diferentes. Ou seja, essa comunidade, além deles funcionarem em 2 prédios diferentes, ainda tem o cais do mercado de peixe, que funciona uma outra comunidade. Então, elas acabam estando ali fragmentadas. E isso acaba tirando a força desse patrimônio cultural, que a gente olha e muitas vezes a gente não vê. A gente só vai ver quando a gente vai realmente conhecer isso. Os outros patrimônios estão ali isoladamente. Essa daqui é a Lira dos Conspiradores, que foi extremamente importante na questão da abolição da escravatura. Para quem não sabe, o cais de Macaé foi o cais que mais recebeu escravos na história do Rio de Janeiro. E foi essa sociedade musical dos percursores, né, que conseguiu fazer com que isso acabasse. Enquanto a gente já tinha a abolição da escravatura no Rio de Janeiro, no Brasil como todo, Macaé continuava recebendo escravos. Então, são edifícios que eles estão tão ligados à história do Porto, mas estão totalmente deslocados. Você não sabe isso, a não ser que você vá procurar. A gente tem a praça, que foi o ponto inicial da cidade, onde tudo começa, a primeira igreja, a outra banda da cidade, tudo isso está ali. Um prédio que é um projeto do Oscar Niemeyer, que hoje abriga a Prefeitura de Macaé. Pouquíssimas pessoas sabem que isso é um projeto do Oscar Niemeyer, que está exatamente próximo da região do Mercado do Peixe. A antiga Câmara dos Vereadores, que recebeu Dom Pedro II para poder passar uma noite. E a cidade, né, a construção dessa cidade, ela começa em 1613, com esses piratas corsários que descobrem essa região, as águas abrigadas de Macaé. Em 1630 chegam esses jesuítas, e em 1795 a gente já tem a Marquês de Pombal colocando ali a sua... Aqui é esqueci o nome da... uma região, esqueci o nome agora da... freguesia, isso. E em 1811 a gente já começa a perceber essa movimentação portuária. Tanto que, em 1833, isso fortalece com o escoamento da produção canavieira, que vem da região de Campos. E em 1861, a gente tem a construção do canal Macaé-Campos, que é um dos maiores canais construído por mãos escravas, que sequer chegou a ser usado. Então,
E ele não chegou a ser usado porque, no meio do caminho, vem a estrada de ferro, que faz esse escoamento de uma forma muito mais rápida, sem falar que a estrada de ferro entra com um poderio econômico muito forte, que começa a colocar em xeque também o porto. E de 1896 a 1970, a economia de subsistência, porque, nessa época, o porto começa a reduzir a sua movimentação, que essa movimentação entra a estrada de ferro, e aí Macaé tenta subsistir do turismo, que começa a ocupação da orla, que, diferente, antes a orla era extremamente abandonada, porque era a região do porto, assim como no Rio de Janeiro, e nessa época começa uma tentativa de turismo, e Macaé começa a ficar conhecida aí como a princesinha do Atlântico. Mas isso nunca foi muito forte, porque já em 1970 chega a Petrobras e começa a trazer novamente a questão logística como ponto forte de Macaé. Então, o turismo hoje é uma nova tentativa de Macaé para poder retomar esse turismo, mas eu acredito que isso tem que ser feito de uma forma sustentável. Então, é muito importante a discussão sobre patrimônio, sobre pré-existência, já que a gente tem poucos elementos que ancoram essa história para poder fazer com que isso não se perca. Então, como eu falei antes, a questão da pesca e os índios goitacás estão muito ligadas. Isso vai também para os portugueses e traz essa psicologia do pescador. A gente, olha só, o prédio do Mercado do Peixe em 1930, como que ele era, uma arquitetura pitoresca, né, mas que tinha uma característica ali. Depois, em 1975, seguiram bastante, resolveram respeitar o patrimônio, tudo isso. E aí, magicamente, em 2020, a gente tem esse Mercado do Peixe aqui. Todos eles levaram em consideração, né, a história e toda a identidade, memória, tudo isso. E também a Rua da Praia, que leva a esse Mercado do Peixe, ele passou por algumas transformações paisagísticas e também sofreu aterros para poder dar lugar a esse novo turismo que estava chegando. Então, inicialmente, quando era só um porto, essa Rua da Praia ela não tinha uma característica paisagística, né? Onde recebeu esse projeto aqui francês, bem de Versalhes, para poder atrair esse turista. Tanto que foi feita uma pesquisa e as pessoas falam que tirava foto como se fosse em Paris, tem toda uma... E toda a transformação da paisagem enquanto lugar, né? E essa questão do território, eu trabalho ela já de um âmbito de comunidade, né, onde a comunidade delimita esses territórios que muitas vezes não são visíveis, mas é muito percebido. Eu falo muito isso com os alunos, que nós, quanto arquitetos, a gente precisa investigar o lugar, e a melhor forma de investigar o lugar é através das pessoas, do comportamento, como elas lidam com esse lugar. E isso vai dando para a gente pistas de como o que é bom para essa sociedade, o que é bom para esse lugar. E a paisagem cultural é essa mesclagem, né, entre o homem e a paisagem ali in natura. É a pesca do olhar que vai modificar toda uma paisagem que, às vezes, a gente olha nua, sem nada. E, na verdade, a ação humana vai trazer todo um repertório construído de uma geração longínqua, muitas vezes ela é ancestral e singular, que a gente não descobre se não for procurar. Aqui um trecho da Rua da Praia. Essa memória coletiva é o que faz essa união, o que faz essa cultura
continuar, ter a sua continuidade para as próximas gerações. E à medida que a gente começa a fragmentar essas comunidades, a gente começa a perder essa ancestralidade, a forma como é passada, a forma como isso é feito, os locais que são importantes para aquela comunidade, por mais que para muitos não seja um lugar arquitetonicamente importante. Não é simplesmente chegar lá, eu vou destruir porque não tem relevância. Trabalhar com a pré-existência é a gente considerar o aspecto humano. E o que traz isso são as narrativas, né? As histórias que esses lugares contam. Essas histórias fundam esses lugares. E essas histórias estão nas pessoas. Cada pessoa, cada comunidade que conta, vem trazendo novas realidades que muitas vezes não estão visíveis aos nossos olhos. É o que está por trás. Quando a gente olha de uma forma geral, essa região central aqui, a gente vê construções que são parecidas, mas quando a gente vai trabalhar com o que está no subjetivo, a gente começa a ver locais de atracação de barco, locais de expansão da pesca, onde que as pessoas ocupam, onde elas andam, onde elas não andam, como elas se apropriam desse lugar. E quando a gente vem de uma forma analisando esse território através da história, a gente entende porque certas áreas foram ocupadas primeiro. A gente tem uma ligação entre Cabo Frio e Macaé que vem da estrada, né, o caminho do cavalo, que traz essa estrada para Macaé. E Macaé, como a gente vê aqui, isso daqui é um croquis para poder ilustrar um pouco. Todas essas regiões aqui eram alagadiças, então a gente tem a ocupação do território macaense, onde hoje é o centro. Que aí hoje todo mundo reclama, nossa, Macaé alaga inteira. Sempre alagou. Sempre alagou. Só que ninguém considerou isso. No projeto de Luiz Belegardi, as ruas principais eram essas aqui. Era onde não chegava água, era a parte segura. E hoje a gente vai expandindo o território sem esse conhecimento, né, sem realmente estudar, só indo à mercê do capitalismo, de toda a especulação imobiliária, e a gente vai ocupando territórios que antes era da água. E a gente começa a ter esses problemas. Deixa eu passar esse aqui. Então, gente, esse retrato da comunidade da paisagem, quando a gente olha essa foto aqui, né, a gente tem uma foto sem as pessoas, que é aquela foto de cartão postal, que você vê o mar ali, e, de repente, a gente vê todo um movimento. E o que está por trás daquilo? As falas não anunciadas, a comunicação não verbal, que as pessoas já sabem o que tem que fazer. Quando a gente olha esse cais do mercado do peixe hoje, a gente não vê nenhum espaço delimitado, mas as pessoas sabem onde elas param para vender, onde elas param para comprar, onde elas têm que atracar o seu barco, se o seu barco é menor é numa região, se o seu barco é maior é em outra. E como esses saberes passam? Como esse patrimônio é construído? Não é do dia para a noite. E são os lugares que ancoram essas histórias, né? essas comunicações. E você vê, é como se fosse um escambo ainda. Essa relação comercial, ela é muito natural. Você não compra no cais do mercado do peixe se não for para fazer uma barganha. Se não fizer uma barganha, existe uma ofensa naquilo. Então, é um comportamento que está ali. Não é visível, é imaterial. E quando a gente vai perguntar para as pessoas, isso daqui foi uma pesquisa realizada lá em Macaé, tem um grupo de Facebook que se chama Macaé das Antigas, e funciona muito bem. Esse grupo participam muitas pessoas antigas de Macaé, elas contam histórias sobre as ruas, sobre os lugares que elas frequentavam, e eu coloquei lá o que é
importante para você? O que te lembra Macaé antiga? E as pessoas colocaram alguns elementos lá, que não são mais, alguns são visíveis e outros não mais, né? Então, assim, visível, a fonte luminosa e sonora, ela não existe mais, mas as pessoas materializam ela ainda. Quiosques, mercado de peixe, restaurante, bares, jardins, topiaria. Eles lembram daquele jardim francês lá. Os barcos, a pororoca e as árvores. Os invisíveis, a contemplação, barcos de procissão de São Pedro. Existe uma procissão de São Pedro que acontece entre o cais e a igreja, em que sai uma quantidade de embarcações fazendo o transporte da imagem de São Pedro. A pesca, o passeio em família, lugar de fotos, brincadeiras, andar de bicicleta, lanchar, beber, encontro, lua de mel e Paris. Olha só, aparece isso. E assim, é uma pergunta aberta. Então, e isso foi mensurado aqui justamente para poder a gente ter um termômetro. E, assim, festas tradicionais. Festas tradicionais faz parte da paisagem cultural. É o que está ali, faz parte das pessoas. As pessoas mudam essa paisagem e, hoje, é algo que é invisível. Isso não acontece mais. Até quando a gente vai conseguir manter essa memória ali latente? E uma grande tentativa, né, desse projeto, na verdade, é fazer esse diálogo entre as pessoas de terra e as pessoas de mar. Foi assim que eu chamei. Porque Macaé tem uma relação muito grande entre terra e mar. E as pessoas de mar, normalmente, elas só passam pela terra. Elas não ficam, elas não se ancoram. E essa falta de ficar, essa falta de se identificar, que faz com que Macaé continue sendo um local de passagem. E talvez o turismo, por hoje ser um turismo comercial, também tem essa característica. Então, é uma tentativa, um desafio muito grande para nós, arquitetos, macaenses, essa galera que está se vindo aí para o mercado também, tá vendo, né? Para poder mudar essa característica e trazer a singularidade do patrimônio. E alguns elementos assim para trazer esse encontro que foram ressaltados são a paisagem, tanto essa questão da contemplação, o encontro da pororoca ali, a pesca, o Paris de uma forma lúdica, né? Não Paris como lugar, o lugar de foto que faz a pessoa lembrar daquele lugar, a memória como tradição, como gastronomia e o ócio, que era uma coisa muito valorizada. E hoje é um pecado, né? Ninguém pode ser ocioso. Não pode, é proibido. E também a comunidade de pescadores, a comunidade como família e a comunidade macaense. Então, o que eu queria deixar como reflexão é quais são os desafios que nós, como cidadãos, nós, como turistas, nós, como arquitetos, o que a gente tem para trazer para essa cidade? Porque uma cidade, para ela ser boa, ela tem que ser... você tem que conseguir se identificar, você tem que conseguir entender a história que ela tem, você tem que ver que as pessoas participam dessa cidade, ela precisa de acessibilidade, ela precisa ser justa. E será que a gente está construindo essa cidade? Será que, da forma que a gente tem lidado com a pré-existência, com as comunidades que se ocupam, que estão ali territorializando esses lugares, a forma que a gente está lidando com isso, será que é a forma mais adequada para a gente criar essas cidades singulares, mas singulares do ponto de vista históricas, que respeitam a história da comunidade, da cidade como um todo? Muito obrigada. Obrigada, Monique. Contribuições ótimas para a discussão, tanto da Monique quanto do Ivo. Eu vou tocar em 3 pontos que eu acho importante a gente refletir, né? Tanto o Ivo quanto a Monique, eles trouxeram para a gente, né, o patrimônio
dessa região, né? E aí a gente vai perceber, né, que a gente tem sítios com memórias, com histórias, né, habitando, né, o tempo todo e muitas vezes invisibilizados. A gente precisa fazer essa leitura. Isso é bem significativo, porque a gente tem um patrimônio que ele está em várias escalas, e a gente tem o patrimônio material, o patrimônio imaterial, o material construído, e tem a ver com essa paisagem construída, por exemplo, de Macaé, que se difere de outras cidades ou sítios que a gente tem um patrimônio construído de uma outra forma. A gente tem um patrimônio invisibilizado, que está ligado à tradição e à própria origem da cidade, e o que difere um pouco de Cabo Frio, que ele tem um patrimônio reconhecido de uma outra forma, e ele está mostrado no aspecto da leitura da paisagem da cidade. E isso é muito, muito significativo. E tem a questão da região também, que a gente não pode deixar de falar. Quando a gente pensa na região dos lagos, a gente pensa muito no turismo de lazer. A gente não pensa no turismo histórico, cultural, e da tradição. E aí a gente precisa de uma mudança significativa de olhar, né? Eu vejo que isso é essencial. Em toda essa região que a gente tem, até vindo de Maricá para cá, a gente teve uma perda muito grande, né, do simbolismo desse patrimônio para as comunidades, para a sociedade local. E aí a gente entra num ponto que a maioria dos colegas que estão aqui são arquitetos, estudantes de arquitetura. Como é que nós, como arquitetos e urbanistas, a gente pode contribuir para mudar, né, esse olhar, essa significação desse patrimônio, e ele ser visto de uma outra forma e ser ressignificado, né? E aí a gente tem muitas questões. A gente está, inclusive, com uma colega aqui, que é a Rose Compans, que ela tem essa militância, experiência, e é uma pessoa super ativa na questão do planejamento urbano, e que a gente tem o patrimônio muito afastado do planejamento urbano. A gente tem as discussões de turismo muito afastadas do planejamento urbano, né? Então, a gente é uma discussão muito importante, que a gente precisa ter, muito relevante para nós, arquitetos urbanistas, e também para profissionais que dialogam dentro desse contexto de cidade, de patrimônio, de memória, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, turismo. Então, a gente precisa repensar, e a gente está no momento também de revisão dos planos diretores, né? Essa fala que ela não cai de paraquedas, mas a gente precisa ter esse diálogo para que a gente tenha políticas públicas que realmente sejam aplicadas, que elas vão estar pautadas em eixos de conhecimento dentro do plano diretor, dentro das políticas públicas diferenciadas, que vão do turismo, na educação. São vários elementos que a gente precisa trazer. Por isso que é importante a gente, numa discussão, que a gente sai também um pouco desse eixo, área central, Rio de Janeiro, centro, a gente tem um patrimônio, a gente tem um histórico cultural no Estado muito importante, e a gente muitas vezes coloca ele de lado e deixa ele apagado, né? São os apagamentos que a gente tem. E a Monique traz isso muito bem, quando ela, Macaé não é o petróleo. Macaé tem uma origem lá na comunidade pesqueira, que ainda existe, pícola, pequena, reduzida, mas as tradições e saberes eles continuam lá, né? Então, isso é bem... Eu gostei muito, eu conheço muito pouco Macaé, eu sou ignorante nesse sentido, eu não tenho essa... Então, já tem muitos aprendizados hoje, até... Sim, e isso dialoga também com as discussões que a gente tem feito em campo, já 2, 3 vezes, discutindo a questão do patrimônio, da cidade, do planejamento urbano. E Cabo Frio está na revisão do plano diretor, né? Que é uma discussão bem séria, né? E eu acho que seja bem séria. Eu acho que eu vou abrir agora para os colegas, a gente tem pouquinho tempo. Eu não sei se algum colega que está aqui assistindo a gente, algum aluno... quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta. E depois eu vou passar para a Monique e para o Ivo para a gente fechar, porque já são 19h12. Eu só lembraria que amanhã nós teremos uma mesa para discutir exatamente a importância
Então, a Rose já está trazendo essa lembrança para que eu fale para vocês. Isso é bem importante. Eu acho que vocês têm que dar uma vista nessa programação que a gente tem, porque o CAU na Sociedade ele tem essa questão da gente discutir as questões da cidade e da região. E a discussão dos planos diretores é importantíssima para a gente trazer. Amanhã às 18 horas, vai ser na praça, não vai ser aqui, né? Vai ser na praça. Então, é bom que vocês estejam presentes, porque, na verdade, é uma continuidade. Essas várias discussões que a gente tem nas mesas aqui no CAU na Sociedade, elas são discussões que elas têm interface de comunicação, têm diálogo. Elas são bem importantes. Deixa eu te passar aqui. Por favor, se apresenta. Meu nome é Isolda, eu faço arquitetura e urbanismo com a professora Monique, com o coordenador Daniel em Macaé, na Estácio Macaé. E a gente, falando de patrimônio, eu acho que falta muito o início desse conhecimento, do nosso conhecimento também, que eu só fui ter... Gente, andei dali para cá, eu só fui me interessar, né, na aula de patrimônio, que foi com a Monique. E esse ensino, esse assunto, ele deveria entrar na escola, né? Eu acho que poderia começar daí, das escolas terem dentro da matéria de história, de geografia, uma visita, porque meus 3 filhos, né, daqui de Rio das Ostras, que vieram estudar aqui, minha filha, que hoje está com 24 anos, aqui, esse Museu Sambaqui da Tarioba era um problema para mim, porque ela fazia balé ali na fundação, e eu tinha que vir aqui quase toda semana, porque, para ela, tinha que vir aqui, ver o museu, e todo mundo que chegava lá em casa, ela falava que aqui tinha um museu. Então, assim, a criança ela leva isso para a população, e faz com que a população comece a dar importância. Né? Muitos pais não tiveram acesso a esse conhecimento. E a criança ela vai levar para dentro de casa esse conhecimento. Assim como leva a política, né? Meu filhinho é um militante lá, ele fica perguntando, eu falo, pelo amor de Deus, não pergunta. Ele pergunta em quem um colega votou. Então, assim também, né, a gente não está no tempo de perguntar, mas assim também o patrimônio, assim também a arquitetura mesmo. Quando eu era criança, é rápido, tá? Vou terminar. Quando eu era criança, eu sou do Rio de Janeiro, e a minha escola ela fazia passeios na Casa Rui Barbosa, no Parque Lage, no Jardim Botânico. Talvez daí tenha vindo o meu amor pela arquitetura. A gente ia no Teatro Municipal, visitava o centro do Rio de Janeiro. E eu não vejo as escolas daqui fazerem isso, né? Então, acho que é isso. Falta esse incentivo na educação, um dos caminhos, né? Obrigada, Isolda. Sua fala é importante. Essa questão do ensino, ensino primário, ensino de base, ele precisa ser mais cuidadoso. Por isso que, quando a gente está comentando aqui, está falando no plano diretor, está falando das políticas públicas, a gente está falando, inclusive, na educação. Não é essa educação a nível de graduação, mas a educação de base, os conhecimentos ligados à história, eles são super importantes, ligados à geografia, eles são essenciais. O conhecimento da cidade, do que é construído, ele tem que vir lá desse ensino de base, a visita aos locais, não só ao local histórico, mas a cidade como um todo, conhecer a cidade, ela é importante. Então, os professores primários eles precisam ser preparados para essa educação. É uma educação de cidadania. Eu nem digo que o que falta é educação patrimonial. Eu vou muito além disso. É uma educação da criança cidadã. Isso é necessário. Mas os professores eles precisam dessa formação. E só políticas públicas. Então, a gente precisa fomentar políticas públicas que agreguem essas discussões e levem para a sala de aula esse trabalho. O CAU tem feito um trabalho ligado à educação. Ano passado foi lançada, inclusive, uma cartilha, porque a gente tem essa preocupação, mas como é sempre muito difícil
Não são questões, são discussões, são processos longos para que a gente consiga modificar essas leituras e gerar políticas públicas que sejam aplicadas em níveis distintos. Eu vou passar aqui para o Ivo, ele tem um comentário também, por favor, Ivo. É muito bem colocado isso, porque a gente tem algumas experiências que já mostram um resultado muito bom. Alcântara tem uma experiência em escola muito interessante, que é a criação dos livros são livros paradidáticos que partem de um inventário de conhecimento sobre as características do cidadão de Alcântara, onde isso é inventariado. Para quem não conhece Alcântara, é onde tem a base, tá? A base aeroespacial de Alcântara, que expulsou boa parte das comunidades quilombolas e fizeram agrovilas. Os caras conheciam o território e foram plantar abacaxi. É óbvio que deu errado, né? E eles voltaram para os seus espaços de origem. Em Alcântara tem uma experiência legal. O IPHAN, há alguns anos atrás, criou, junto com o Ministério da Educação, no programa Mais Cultura, um livro paradidático também, com uma metodologia chamada Inventários Participativos. A metodologia extremamente potente. Aí, quando a gente fala de inventários participativos, a gente está falando de referência cultural, né? O que tem valor para várias pessoas é aquilo que tem efetivamente valor. Isso é uma referência. Ela pode ser material e ela pode ser imaterial. Ela pode ser um griot, uma pessoa. Eu já apliquei essa metodologia durante a pesquisa do mestrado, e é fantástica, ela é transformadora. Assim, ela tira daquele lugar significados que você não tem acesso, que são as pessoas que conhecem, né? Quais são as referências de quem está ali. E isso dá o gancho para o que eu acho que é o grande empecilho disso acontecer, às vezes até da política pública se implementar, que de certa maneira, um lugar ainda encastelado de muita gente que lida com patrimônio, do patrimônio consagrado, do que a gente chama de patrimônio consagrado, onde aquilo que foge do cânone, muitas vezes não consegue espaço na narrativa de excepcionalidade. Essa é uma narrativa que ela, aos poucos, vai perdendo força, porque muitas vezes, para o sujeito que mora em Macaé, para o sujeito que mora em Cabo Frio, não é o que tem valor nacional que ele vai entender. Ele vai entender aquilo que está na esquina dele, que é o valor que está desde a infância. Aquilo evoca a ideia de memória. O inventário participativo é legal nesse sentido, porque ele vai nesse patrimônio. Esse patrimônio ele pode ser preservado, ele pode ser objeto de política pública. Dentro da nossa estrutura legal hoje é mais difícil. Da estrutura nacional, então, um tombamento federal demora 5 anos pela Carta ao Cidadão. É o tempo, tudo bem, demora mesmo, é assim. Agora, desde a década de 70, já tem o patrimônio estadual, já tem o patrimônio municipal, que são independentes e que podem abordar isso. Hoje, dentro do IPHAN, já há um entendimento também que se pode abordar, sair um pouco dessa narrativa excepcional excludente e abrir um pouco, entender que o que na década de 80 se fazia com o Darcy Ribeiro, né? Se entendeu, o INEPAC fazia isso aqui, que o patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, Gustavo falou isso no artigo, é a textura cultural que se buscava. Então, o que há de mais comum em todo o Estado é a nossa diversidade. Então, o que eles buscavam era a coisa, o que mais diverso pudesse ser encontrado e que pudesse ser apontado pelas comunidades como patrimônio. Nesse momento, a gente consegue preservar, por exemplo, Casa da Flor, né? Um objeto feito na periferia, feito por um preto nascido 4 anos após a abolição, filho de escravizados, filho de índios aldeados, e que, através da arte, rompe com tudo, e que faz uma narrativa própria, e que ela, ainda assim, consegue ser romantizada como o Gaudí brasileiro. E aí você tem que explicar tudo de novo para o cara entender que o buraco é muito mais embaixo e que na narrativa do próprio cara ele fala que quer mostrar o poder da pobreza. Enquanto a gente não quer, partindo do caco, né, o inteiro não tem valor de memória. O caco é o seu caco, é o meu, e ele transforma aquilo em outra coisa. Enquanto a gente não conseguir trazer, quebrar essa narrativa de excepcionalidade para o que é comum, para o que é corriqueiro, para o que é cotidiano, e que isso também tenha porta dentro do patrimônio, vai ficar muito difícil um processo educativo efetivo, porque ele não consegue encontrar o receptor, né? O receptor ele não está preparado para o excepcional, ele está preparado para o dia a dia, que é o que ele enfrenta ali todo dia.
Mas eu acho que tem avanços já temos experiências interessantes. Pelo CAU, a gente também tem feito uma ação que se chama cartografia afetiva, que é muito interessante. Às vezes a gente faz no CAU da sua cidade, às vezes no CAU do seu bairro, que é exatamente trabalhar com essa identificação desse patrimônio que é muito pessoal, é muito particular, e quebrar um pouco essa leitura que a gente tem do patrimônio consagrado, né? Porque o patrimônio tem a ver com o valor, né? E o valor tem um patrimônio que é comum, consagrado, mas tem esse patrimônio que é de cada um. Então, você ressignificar o patrimônio, né, é muito importante. Então, identificar esse patrimônio, que é esse patrimônio pessoal dentro do território que as pessoas habitam, é assim essencial. E tem sido um trabalho bem interessante quando a gente consegue fazer. E a gente trouxe agora, das últimas 2 vezes, dentro desse patrimônio afetivo, dessa leitura, dessa cartografia, no território, trazer também a questão da diversidade. E aí fica muito rico. E uma outra experiência aí é uma experiência que eu tive, que foi uma experiência que eu trabalho música e arquitetura, é orientar os professores da rede pública. A gente fez isso com 3 cidades. Em 2 cidades, a gente movimentou 4.000 alunos, com 3 aulas com os professores da rede pública. Isso gerou a movimentação de 4.000 alunos querendo conhecer o patrimônio das suas cidades, porque eles não reconheciam nem o patrimônio consagrado, nem o que eles tinham afeto, eles não identificavam como patrimônio. Isso mudou totalmente. Esse trabalho já tem 1 ano, e agora as 2 cidades estão pedindo para a gente retornar, que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que a gente tem um patrocínio, mas é muito baixo, mas que ele tem uma replicação dentro do aspecto da cidade e de cada aluno, de cada família, que é muito significativo. Mas são processos paralelos e muito pequenos dentro desse universo que a gente tem de Brasil ou de Rio de Janeiro, né? Por favor, Monique. A gente fala muito das ações públicas, né, que acontecem muitas vezes em volta do patrimônio. Mas eu sou aquela pessoa que sempre acredita que a gente pode fazer algo. E Macaé tem uma ação muito legal, que é promovida por algumas pessoas que são macaenses e têm famílias macaenses, em que eles saem 1 vez por mês pela região e vai contando essas narrativas. Então, eles promovem isso na internet, dizem que esse encontro vai acontecer, e é claro que é esse patrimônio, né, comunitário, de valor para aquelas famílias, e aparecem coisas que a gente não conhece, que não vê ali, que não está no tombamento municipal. Um exemplo desses é o Bico da Coruja, que é um bar que tem 1,5 metro de largura, em que todas as quartas-feiras juntam um grupo de em torno de 15 a 20 músicos para tocar chorinho. E eles não marcam antecipadamente que quarta-feira é essa. Estamos perdendo. É incrível como isso acontece. Partiu. Tá, mas eu acho que são ações como essas que a gente pode sempre implementar. Tá? É importante a gente ter essa noção de que a gente sempre pode fazer algo. Eu vou, então, pedir agora para a Monique fazer a fala dela de fechamento. Por favor. Olá, boa noite a todo mundo que está aqui. Obrigada pelas falas, assim, foram muito sensíveis as apresentações de vocês, assim, foi quase emocionante, assim, sabe, os desenhos, enfim, as histórias que foram contadas, assim, obrigada. E pelo evento também, muita gente aqui até, né? Eu queria trazer 2 considerações sobre Rio das Ostras, mais especificamente, né? Essa é a cidade que eu tenho morado nos últimos anos, assim, não há muito tempo, também vim do Rio, e é chocante chegar aqui e parecer que é tudo novo, né? Tem essa sensação, as pessoas falam muito isso, a cidade é muito nova. E aí, de repente, tem um museu de registros de, 7.000 anos, então não é muito nova, né? É aquele tapete europeu que você mencionou, assim, né? Que conta ou a partir da Vila de Pescadores, que também é o meio do caminho, né? Também não é o começo da cidade, e muito menos a emancipação, que veio só anteontem. E aí, uma coisa que
enfim, já que a gente mencionou algumas vezes sobre essa questão dos sítios arqueológicos, tem uma informação assim, que eu acho importante de ser dita, que nem sempre circula, que, além desse sítio que a gente está aqui hoje, existem 15 sítios arqueológicos registrados em Rio das Ostras, inclusive aqui, nesse terreno. Já se sabe que tem coisas a serem vasculhadas, que ainda não teve, né, verba, estrutura para poder cavar. E, inclusive, um desses sítios registrados está no terreno onde hoje se pretende a construção de um resort. Eu sei que esse assunto é polêmico, mas ele tem que vir à tona, porque a pauta é turismo e patrimônio. Então, assim, a gente está aqui para pensar como essas coisas não colidem, né? Como uma coisa ajuda a outra, como uma coisa reforça a outra, e não como elas se destroem mutuamente, assim, né? Eu sei que nós, aqui, enquanto classe, a gente tem a mais pura habilidade de propor um projeto de ocupação hoteleira numa área de proteção ambiental que leve em conta tanto a área de proteção ambiental quanto o sítio arqueológico. Poderia ter sido feito coisas brilhantes lá, e não é isso que está sendo proposto. E acho que é bom a gente trazer essa discussão enquanto classe ou enquanto indivíduos, né? Eu tenho falado bastante disso nos últimos meses e, enfim, por enquanto o que nos resta é continuar falando. Isso. Importante. E aí eu aproveito assim para abrir um convite. Eu também sou representante da Setorial de Patrimônio do Conselho Municipal de Cultura, que hoje, até onde eu descobri, é a única entidade governamental, né, o único fórum público de discussão que trata do patrimônio aqui em Rio das Ostras. Está esvaziado, assim, hoje somos pouquíssimos braços, para não dizer que são, sei lá, os meus, e mais algum, assim, eventual e tal. Inclusive, a gente arrisca perder esse fórum, porque a gente está para ter uma conferência municipal de cultura agora em julho, provavelmente. Se não tiver quórum, esse fórum deixa de existir, o que faz sentido, né? Mas, assim, é importante que a gente mantenha isso de pé. Então, convido quem puder e quiser a vir dar um oi e entrar no grupo do Zap e, se possível, ajudar nessa discussão. A gente tem um levantamento... Desculpa, eu sei que estou me estendendo um pouco. A gente tem um levantamento... O que seria a pauta? Assim, né? Se tivéssemos braços, a UF já fez um levantamento de imóveis numa característica arquitetônica determinada, aqui na Boca da Barra, que é o que seria essa Vila Pesqueira, na extensão do Bosque da Praia, que seria essa coisa da ocupação de veraneio, né? E no centro também. Então, a gente já tem um mapeamento de imóveis, tem uma delimitação de uma área que seria uma área pensada para se tornar algumas APACs, e é isso. Então, assim, existem projetos em aberto que, tendo braço, a gente consegue fazer coisa bonita. Ótimo, obrigada. Qual o seu nome? Rayane Arraia. Obrigada, Rayane. Vamos conversar. Muito obrigada. Mais algum colega querendo falar? Alguma contribuição? Por favor, Rose. Um pouco nesse sentido da Monique, né, da gente sair daqui com alguma coisa, né, a gente pensar o que a gente pode fazer, né? E Noêmia também falou desse Caueduca, e Ivo falou também que é isso, um pouco a região dos lagos, ela precisa ser ressignificada, porque ela é, para todo mundo, um balneário, né? É um lugar de praia, churrasco, oba, né? E é muito mais do que isso, né? É uma região que tem uma natureza exuberante, né? E nesse sentido, quer dizer, o patrimônio pode contribuir muito. Eu não sei se a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo está aí, mas o patrimônio, assim, a gente pensar determinados percursos. A questão da educação, até eu sou da Prefeitura do Rio também, a gente pensou muito na educação urbana, de introduzir nas escolas, mas é muito difícil alterar a grade, né, curricular do ensino, né? Mas eu fiquei pensando, mas a gente pode pensar colônias de férias que não seja aquela coisa de brincar num clubinho, sabe? E, de repente, descobrir... Nossa, quantos você falou, sítios arqueológicos, a gente pode pensar um percurso só de sítios arqueológicos, que podem ser final de semana com as escolas, e isso estimular não só a cidadania, porque alguém falou que você gosta do que a gente conhece, né? Mas de você trazer um outro significado que vai trazer um turismo, de repente, para o ano inteiro,
Porque esse turismo de balneário é verão, feriadão, né, carnaval, e acabou. Né? Então, a gente precisa, de repente, desenvolver a economia da cidade também através do patrimônio, né, da valorização da história, de você ter... É isso, é descobrir a cidade, descobrir, né, riquezas que toda cidade da região dos Lagos tem, na questão da natureza. Nossa, tem 1000 cachoeiras. Eu tenho em casa Saquarema, que também é região dos Lagos, e é isso, todo mundo vai para Saquarema, carnaval, praia, surf e churrasco. Né? E tem cachoeiras maravilhosas, tem trilhas, tem APAs sensacionais, e que ninguém explora, ninguém vai, porque isso não está tudo focado na questão do balneário. Né? Então, eu acho que a região dos Lagos precisa se redescobrir, e eu acho que o patrimônio, junto com o turismo, né, e pensar o desenvolvimento econômico para além de atrair indústrias e não sei o quê, sabe, eu acho que pode fazer esse link, sabe, pensar esses percursos, né? No Rio tem muito, assim, é o professor de história que faz percurso no centro da cidade, é o geógrafo que vai mostrando não sei o quê, o pessoal do subúrbio, né, em Madureira, tem ônibus cultural que vai passando, tem o percurso a pé, vai todo mundo descobrindo os pontos de Madureira, aqui é Império Serrano, aqui não sei aonde, aqui é Feira das Iabás, sabe? E isso atrai gente, atrai pessoas que querem fazer isso, que acham isso legal. Então, eu acho que a gente pode bolar, até como sociedade civil, é lógico que, como política pública aliada à prefeitura, potencializa. Né? Mas a própria sociedade civil pode começar a pensar, bolar projetos, e o CAU, evidentemente, pode ajudar. Né? A gente tem os editais, né, de patrocínio, que exatamente financiam esse tipo de projetos, né, que desenvolvem a cidade, que desenvolvem o conhecimento da cidade, enfim, uma série de coisas, e o CAU também pode pensar parcerias nesse sentido. Obrigadíssimo, Rose. Vamos fazer agora o fechamento da mesa, por favor, Monique, depois eu passo para o Ivo. Queria agradecer muito essa oportunidade de poder discutir um pouco do patrimônio, trazer à luz um pouco desse patrimônio macaense que é muito esquecido. Então, eu fiquei muito feliz com essa oportunidade. Agradecer a presença dos alunos aí, meu coordenador lá também. É muito importante essa aproximação entre a universidade, a sociedade e os futuros profissionais, e os profissionais já que estão no mercado. Isso é sempre de grande valor. E eu espero que isso daqui seja só o início de uma discussão, que não é o patrimônio ou o turismo, é patrimônio e turismo. E a sociedade como um todo. A gente tem que aprender a viver esse equilíbrio. Não é um desenvolvimento desordenado que vai trazer a cidade ao sucesso, ao progresso, e sim um crescimento em que todas as áreas podem, sim, se beneficiar e continuar sabendo quais são suas raízes, qual é a minha identidade. Eu moro em Macaé porque eu sou macaense, ou então eu estou me tornando macaense porque aprendi a amar, porque hoje eu conheço. Eu acho que isso é muito importante. E, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Monique. Por favor, Ivo. Agradecer ao CAU, o convite. Prazer de estar com minha amiga na mesa, tanto tempo que a gente não se via. Minha coordenadora também veio, meus alunos vieram. O CAU me trouxe, eu trouxe um monte de alunos junto. O pessoal que está trabalhando... Tinha que encher, né? Claro, tinha que dar coro. Os alunos estão trabalhando com a professora Raiz e a professora Karina sobre turismo e patrimônio na passagem, né? Então, acho que fica aí uma boa discussão para vocês, né? Para levar aí para a pesquisa. Que bom que vocês vieram. E eu acho que isso, a gente tocou em pontos importantes aqui, dessa necessidade do turismo ele não ser visto simplesmente como algo acessório, mas um pouco mais integrado dentro das políticas públicas, né? Como o turismo ele precisa... não só o turismo e talvez o patrimônio, né? Ele precisa estar integrado de maneira transversal na elaboração das políticas, né? Como a gente precisa que haja método, né? Que não seja algo tirado da cartola, e em alguns casos isso aconteça, né? O licenciamento tenta trazer isso. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre esse licenciamento aí, dar um pouco de luz, que eu
já vivi muito esse tipo de situação. Tem saída. Nem sempre é melhor, mas temos saída. Mas ter método para que isso aconteça, quando a gente está falando de grandes intervenções, da gente conseguir abordar não só os nossos problemas logísticos, os nossos problemas de crescimento urbano, os nossos problemas de futuro e arrastados do passado, mas que a gente consiga abordar o lugar e a gente consiga ter método para que esse lugar consiga ter voz. Porque se ele não tiver, vai ser sempre uma suposição, né? A crítica moderna, a crítica que o moderno recebe de ter criado espaços que depois não funcionam porque não tinham a ancoragem dentro da vida em sociedade em determinados lugares, ela acaba acontecendo hoje. A gente acaba arrastando isso para a vida contemporânea na medida que a gente não escuta quem já mora, a gente não escuta os valores que já estão atribuídos, a gente não consegue perceber que a política pública está atropelando. Então, gestores precisam ter isso como carro-chefe, isso tem que estar na lente o tempo inteiro. E nós, arquitetos, e aí que bom que a gente tem muito aluno aqui, e que bom que a gente pode falar isso dentro de sala de aula e levar um profissional mais consciente para fora, de saber que projeto tem lugar, de saber que projeto olha para o lado, de saber que, como diz o CISA, eu preciso entender onde a paisagem permite geometrizar. E às vezes eu sou protagonista, e às vezes o bom projeto ele precisa ser coadjuvante. Entender esse momento é o papel do arquiteto, é uma grande colaboração, e quem gosta disso pode enveredar também para a gestão e sempre dar uma colaboração ainda maior. É bom ver o CAL trazer esse debate, e quem sabe a gente não leva para Cabo Frio uma rodada, né? Vamos levar. Obrigadíssimo, Ivo. Antes de eu fazer o fechamento aqui, a gente tem uma colega aqui, a Carol, da Prefeitura. A Carol gostaria de falar um pouco sobre esse empreendimento que é o Resort. Por gentileza, obrigada. E deixa eu... Alô, alô. Deixa eu só dar um esclarecimento aqui, porque foi falado aqui do resort, eu não vi ninguém aqui do licenciamento ambiental. Só para pontuar que essa parte, eu não assisti aqui, infelizmente, não pude acompanhar a mesa, não sei o que foi dito, cheguei só no finalzinho. Mas só para pontuar que a parte do resort, a parte do IFAM, né? Houve lá um cadastro no IFAM, isso está previsto no licenciamento ambiental, e quando tiver a terraplanagem, não é agora, nesse momento, é que vai ser acompanhado por um arqueólogo para verificar essas questões. Então, assim, não foi que a gente licenciou, né? Eu trabalho na prefeitura, mas na Secretaria de Obras. E esse licenciamento houve da obra, mas com essa condicionante no licenciamento ambiental. Sim, quando for feita a escavação, o arqueólogo vai acompanhar para poder verificar identificar, né, os pontos, e acho que no Rio também é feito assim, eu não sei porque eu não trabalho na área. Tem um protocolo, eu vou pedir aqui até para o Ivo esclarecer melhor esse protocolo em relação ao como é que é feito, né? Eu já tinha até pedido para comentar, porque esses licenciamentos nem sempre são claros para quem está de fora vamos dizer, do rito, né? O sítio a legislação brasileira que lida com sítio arqueológico, ela faz referência ao salvamento do sítio. Então, se existe um sítio, grandes empreendimentos sempre passam pelo licenciamento, sempre há primeiro um mapeamento do que existe, então sítios registrados e outros que podem vir a ser descobertos. Se descobertos, o patrimônio arqueológico, diferente do tombamento, ele não passa por um rito, ele apenas, por existir, já é patrimônio, já está protegido, e na medida em que ele exista, a legislação obriga o empreendedor a abordar com pesquisa arqueológica. Então, ele precisa intervir e fazer o salvamento do sítio quando assim é exigido. O que é o salvamento? É a pesquisa acadêmica que aborda fisicamente o lugar e retira dali todo o patrimônio arqueológico. Diferente quando a gente tem no Rio de Janeiro, por exemplo, estruturas históricas, né, de edificações, etc., são coisas mais difíceis de você tirar do lugar.
Cais do Valongo, também, né? Grandes estruturas descobertas que viram o grande atrativo, muitas vezes, da intervenção. O resto do nosso patrimônio arqueológico, às vezes, ele é muito miúdo, ele é muito delicado. Fora as urnas fabulosas que aparecem na nossa região, né, a gente tem um patrimônio miúdo, pequenininho, e que ele sai dali e ele precisa ser triado, musealizado, contextualizado, para poder ser exposto e ser utilizado como processo educativo. Em geral, eu sou arquiteto, não sou arqueólogo, mas convivo com essa trupe há muito tempo. São colegas, trabalhamos juntos. Então, o que os arqueólogos sempre dizem? Que o sítio arqueológico, em geral, não se autoriza o esgotamento do sítio. Né? É pedido o salvamento, se tira parte do sítio, e, em geral, parte do sítio é preservado, justamente pensando na questão do tempo, que futuramente podem existir novas tecnologias, que futuramente pode se descobrir outras coisas e outras coisas podem ser produzidas. Então, em geral, não se autoriza o esgotamento do sítio. Então, é importante não confundir, e eu já vi isso acontecer muito, a preservação do sítio arqueológico com a preservação ambiental. Então, às vezes, o lugar tem uma importância ambiental muito grande, às vezes é uma reserva, é uma área de preservação, muitas vezes tem uma legislação frágil nesse sentido, uma APA, por exemplo, né, que, em geral, dá a possibilidade de ocupação, e aí as pessoas se abraçam no patrimônio arqueológico para impedir o empreendimento, e nem sempre isso acontece. Estou falando que é isso não, tá? Era só para a gente conversar, era o que eu queria te explicar depois. Mas, em geral, há essa confusão. Se o valor é do meio ambiente, se o valor é do patrimônio arqueológico, existe esse rito, ele pode ser retirado legalmente, isso pode acontecer. Se existe um valor do patrimônio ambiental, finquem em pé no patrimônio ambiental, levantem os valores e argumentem por ele. Porque aí é ele que manda. Se o patrimônio ambiental tem valor, ele tem valor, ponto e acabou. E aí o empreendimento não pode acontecer. A gente já viu isso acontecer em Cabo Frio. Tá? A gente teve um empreendimento lá que não foi para frente, porque era um cordão de dunas de chorar, de bonito, de importante, e não era para acontecer. Mas, se é esse o caso, finquem em pé no valor ambiental. Obrigada. Então, vamos fazer aqui o fechamento da mesa. Monique e Ivo, obrigada pelas falas, a todos que contribuíram, a todos que vieram, estão participando aqui com a gente desse primeiro dia do CAU na sua cidade, do CAU Rio das Ostras. Para o fechamento, a gente tem agora a música, tá? Com o Dalton Freire e os Amigos do Choro. Temos a premiação. Temos a premiação. Tanja, desculpa, é que a gente tardou tanto aqui que eu... Perdão. Então, temos a premiação. Perdão. Por favor, Tanja. Então, a gente vai desfazer aqui a mesa. E a gente vem com a nossa conselheira e também vice-presidente, Tânia Colado, coordenadora da Comissão de Ensino e Formação, para a premiação dos alunos, dos trabalhos. Então, tá bom. Eu acho que vamos ter que ficar de pé, porque se estiverem todas as pessoas aqui, vamos precisar entregar os prêmios. Sim. Alguém está falando comigo? Você acha? Não sei. Bom, fique à vontade. Dá para fazer embaixo? Melhor, talvez. O microfone vai até lá? Então, esse microfone aqui, Tanja, por favor. Então, obrigada. Deixa eu ver se está. Alô? Tá. Espera aí que isso aí chiou quando eu subi. Foi. Bom, então, boa noite a todos. Meu nome é Tanja Coiado. Eu sou coordenadora da Comissão de Ensino e Formação. Nós somos responsáveis por esses maravilhosos projetos que estão ali colocados. Nós somos responsáveis pela exposição, claro, né? Porque os responsáveis são os arquitetos agora formados que desenvolveram seus trabalhos finais de graduação, escolhendo como tema as regiões, né? Normalmente, imagino, né, de algum vínculo afetivo, ou eles são filhos da terra, né? Ou eles
escolheram a região dos lagos, né? Temos vários trabalhos de TFG muito representativos, e o nosso concurso de trabalho final de graduação para o nosso programa de CAU no seu bairro e CAU na sua cidade foi uma iniciativa que surgiu para poder dar valor, retornar o valor merecido ao trabalho final de graduação, que, infelizmente, nas últimas diretrizes curriculares nacionais, após alguns esvaziamentos por parte dos currículos últimos, né, nas últimas décadas, o trabalho final de graduação tem perdido o seu valor, né? Em quantidade de horas, em forma de representação. Então, para retornar à discussão de qual é o papel né, do trabalho final de graduação, ou trabalho de conclusão de curso, como queiram chamar, que é a apresentação oficial, né, desse arquiteto à sociedade, a seus colegas, a seus pares arquitetos. Por isso que existe uma banca, por isso que existe uma apresentação presencial, né? Nós costumamos dizer, professores de TFG, que é o cartão de entrada, né? O cartão de visita, o cartão de apresentação. É o primeiro trabalho que deve abrir o portfólio de um arquiteto. Trazer os trabalhos para a praça, hoje eles estão aqui, mas eles vão para a praça amanhã, né? Então, trazer o trabalho para a praça foi uma iniciativa, assim que começou o programa de o CAU visitar cidades ou bairros, nós tivemos a ideia de levar os projetos que fossem daquelas regiões, né? Nós também temos um outro concurso de TFG, que é anual, né? Esse são para TFGs do ano, né? Mas o TFG regional, ele tem sido uma forma de propagar e divulgar o poder transformador da arquitetura e urbanismo para as pessoas que não são arquitetos, né? Quando vocês vão ter a oportunidade de ver esses trabalhos amanhã na praça, né? E as pessoas que não são arquitetos, que não conhecem nada sobre arquitetura, se aproximam, olham, reconhecem o local, reconhecem a região, reconhecem que o projeto que... olha só, é a minha igreja, olha só, é a minha região, é a minha praça. E isso tem tido um retorno muito bom e tem trazido a discussão, né, de algumas pessoas transeuntes, né? E é isso que a gente quer, né? Levar a arquitetura para todos, aproximar a população, que as pessoas saibam que os arquitetos e urbanistas fazem, qual é o poder que nós temos como profissionais, qual a responsabilidade social que nós temos como profissionais e o quanto, né, nós poderíamos contribuir se assim nos deixassem contribuir, né? Se nos convidassem para todos os fóruns, se nos deixassem estar em lugares de decisão, né, dos orçamentos, se nos deixassem estar como prefeitos, né, nos lugares, né, como prefeitos, não é como prefeito, como prefeitos, né? Então, parabenizo a todos os participantes, dos quais tivemos 10 trabalhos classificados, e eu vou chamar agora, se estiverem presentes, também os orientadores dos premiados, eu convido, né, que também venham tanto os alunos, né, agora arquitetos, quanto os orientadores para receber o prêmio. Deixa eu ver. Para começar, nós temos... Já estou com óculos aqui. Da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sim, desculpa, eu sempre esqueci de falar. Não tem ordem de primeiro, segundo, terceiro lugar, tá? Eu só estou lendo por ordem de chegada, a ordem que nós recebemos os trabalhos. Universidade Federal do Rio de Janeiro, título do trabalho, Cidade em Febre, a influência do turismo em Búzios e sua investigação através do cinema. O autor, Marcos Reis. Ano de conclusão, 2018, orientador, Cláudio Recende Ribeiro.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Título do trabalho: Entre Lagoas, Mar e Verde. Vizinhança para Bem Viver. Autora: Rayane Dames de Oliveira. Anos da conclusão, 2022. Orientador: Rodrigo Rinaldi. Aê, muito bem. É Rayane? A Raia. A Raia. Deixa eu botar a bolsinha aqui. Não sei se vai agora. Parabéns. Muita palma, gente. Instituto Federal de Campos. Título do trabalho: Anteprojeto arquitetônico de um centro comercial em Rio das Ostras. Autora: Ana Carolina Paz de Acevedo Rocha. Ano de conclusão, 2022. Orientador: Aline Couto da Costa. Chegou, temos também. Ana Carolina. Muito bem, parabéns. Não sei vocês, mas esse holofote deixa cega a gente, eu não consigo enxergar nada. Também do Instituto Federal de Campos, título do trabalho: Almofadinhas, anteprojeto arquitetônico de abrigo para os amigos de quatro patas. Autora: Luísa da Graça Vargas Sampaio. Ano de conclusão, 2022. E cortou aqui. Ah, muito bem. Só avisando que amanhã esses trabalhos estarão lá na praça, né, para todo mundo ver. Seguinte trabalho: Redentor. Título do trabalho: Habitação temporária de caráter emergencial. Autora: Jennifer Ruela Souza. Ano de conclusão, 2021. Orientador: Daniela Pereira Almeida. Temos Jennifer? Não. Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Título do trabalho: O lugar da cultura oculto do lugar. Não, peraí. O lugar da cultura oculta do lugar. Autora: Daiane Acevedo dos Santos. Ano de conclusão, 2021. Orientador: Glauci Coelho. Também da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Título do trabalho: Cenários possíveis na arquitetura hoteleira. Viu? Um olhar a partir das transformações urbanas na cidade do Rio das Ostras. Autora: Linda Tarsis Costa Alves. Ano de conclusão, 2021. Orientador: Rodrigo Bocater e Sabrina Barbosa. Viu, Ressorte? Nós temos projeto. Universidade Federal Fluminense. Título do trabalho: Grandes projetos urbanos e a questão da moradia. Apontamentos sobre a cidade de Macaé. Autora: Ana Clara Guiar Maciel. Ano de conclusão, 2022. Orientador: Ricarda Lucila Domingues Tavares. Eu achei que alguém tinha levantado. Temos? Está aqui. Muito bem, Ana Clara Maciel. Chegou agora? Não, já tem um tempinho. Estava lá atrás.
Muito bem. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Título do trabalho: edifício módulo, edifício residencial multifamiliar misto, adequado aos princípios de bioclimatismo para a cidade de Cabo Frio. Autora: Carolina Santos Marano. Ano da conclusão: 2022. Orientador: Luiz Augusto dos Reis Alves. Ah, Carolina! Parabéns. Universidade Veiga de Almeida. Título do trabalho: requalificação urbana dos pontos históricos do distrito de Barra de São João da Prainha a Beira Rio. Autora: Juliana Canejo Acevedo Francisco. Ano de conclusão: 2021. Orientador: Carlos Murdoch. Parabéns, Juliana. Deixa eu verificar, que acho que eu pulei um lá no início. Não, está certo. O FRJ, ok. Beleza. Então, assim damos por encerrada a premiação. Agradeço a todos os premiados. Parabéns, arquitetos, né? E esperamos que vocês possam transmitir, né, o convite para as pessoas que queiram assistir a exposição na praça a partir de amanhã. A praça é a Praça Pereira Campos. Isso. Pereira Câmara. Desculpa, Pereira Câmara. Mais conhecida como Praça do Centro. Ok. Muito obrigado a todos. Agora vem os avisos para amanhã, por favor, sobre a programação.